Bom, agora a gente chegou em uma das partes mais interessantes ali da detecção. Todas as partes são interessantes, têm seus desafios, mas eu particularmente gosto bastante, que é o monitoramento de endpoint, né? O monitoramento ali diretamente do sistema operacional, né? E para nos ajudar nessas detecções, a gente vai utilizar o Sysmon, tá? O Sysmon ele é uma ferramenta desenvolvida pela Sys Internals, tá? Aqui pela Microsoft. E é uma ferramenta, putz, é uma ferramenta sensacional. Eu particularmente gosto bastante do Sysmon. E ele funciona tanto para o Windows quanto para Linux, tá? A versão Linux ainda não é uma versão tão completa, mas já tem muita coisa, está sendo desenvolvida, né? É bastante interessante, porque inicialmente o Sysmon foi desenvolvido só para o Windows e agora eles estão expandindo para Linux também e a gente vai utilizar a versão Linux e vai ser muito interessante, beleza? A ideia dessa aula é a gente ter um overview um pouco do que é o Sysmon e como ele vai ajudar a gente a detectar algumas atividades anômalas diretamente no sistema operacional, né? E quando a gente considera já direto no sistema operacional, detectando com o Sysmon, é basicamente a gente considerando que um atacante conseguiu algum tipo de acesso na máquina, né? Então, conseguiu algum acesso a um servidor, algum acesso a uma máquina de usuário, e a gente vai começar a monitorar esses comportamentos direto no sistema operacional, beleza? Deixa eu mudar aqui então para PTPR e vamos começar aqui a entender o que é o Sysmon, aproveitando a própria explicação aqui da documentação na Microsoft, né? Então, lendo aqui a introdução o monitoramento do sistema Sysmon é um sistema e driver de dispositivos dos sistemas Windows que, uma vez instalado em sistema, permanece residente durante a reinicialização do sistema para monitorar e registrar atividades dos sistemas no log de eventos do Windows, né? Então, o Sysmon ele é um driver e ele é um serviço que nos permite ali ter uma visibilidade maior do que está acontecendo dentro do sistema operacional em si. Quando a gente fala aqui de driver, né, o que isso significa aqui? Que é um serviço e um driver, né? Significa que o Sysmon ele opera em dois modos, né? Que é em modo kernel e em modo user mode. O que isso significa, modo kernel e modo user mode? A gente pode até olhar aqui e procurar aqui no Google e colocar aqui mod user and kernel mode e colocar aqui Microsoft. E a gente pegar aqui uma imagem para tentar exemplificar mais ou menos o, o que é esses dois modos, né? Então deixa eu abrir aqui essa imagem é interessante. Cadê aqui? Open New Tab. Ok. A gente tem aqui uma exemplificação do que são esses dois modos, tá? Existem mais modos, mas a grosso modo a gente vai falar desses dois modos aqui, que é o User Mode e Kernel Mode, né? Quando a gente fala de User Mode, é basicamente tudo que a gente está utilizando aqui. Os softwares trabalham em User Mode, a gente trabalha em User Mode. Quando a gente cria um processo, esse processo está sendo criado em modo usuário. Quando a gente abre um software, esse software ele tem acesso em modo usuário, que é essa estrutura aqui, tá? Como a gente isso não é um treinamento, nem nosso foco de, de entender a arquitetura como um todo, né? Nem de sistema operacional, nem de computadores, o nosso foco é detecção, mas não tem como falar de Sysmon e não exemplificar isso daqui, tá? Por quê? O Sysmon, ele consegue trabalhar nesses dois modos aqui. Isso significa que ele consegue monitorar tudo que está acontecendo no modo User Mode e consegue monitorar a interação desse modo com o modo kernel, né? E entenda, quando a gente está falando de User Mode,
a gente não está falando da diferença entre usuário comum e usuário administrador. Não. Tanto o usuário comum quanto o usuário administrador, o usuário mais alto nível do sistema operacional, eles trabalham aqui em User Mode. Quando a gente fala de Kernel Mode, a gente está falando ali, por exemplo, de drivers, né? Que é o... Basicamente, o Kernel Mode é o que faz a tradução entre a nossa máquina física ali, com os pulsos elétricos, enfim, e o sistema operacional, né? De modo a fazer essa tradução, literalmente, entre o sistema operacional e o hardware da nossa máquina, né? E o modo kernel, por ser tão baixo nível assim, ele tem privilégios avançados aqui, ele pode fazer qualquer coisa, o que ele quiser no sistema operacional, né? Então existem malwares que eles conseguem operar em kernel mode. Isso significa que se ele está em kernel mode, ele consegue fazer qualquer coisa aqui. Então ele consegue bypassar uma ferramenta de EDR, enfim, ele consegue desabilitar, ele consegue habilitar, ele consegue alterar as coisas, consegue habilitar log, excluir log, né? São malwares bem avançados, tá? Os malwares mais comuns, mais de 90%, 99% dos malwares vão trabalhar aqui em User Mode, beleza? Então vamos voltar lá pro Sysmon. A ideia era só a gente entender aqui como o Sysmon trabalha nesses dois modos. É interessante, né? Porque uma vez que ele trabalha em kernel mode e em user mode, ele consegue ter uma visão bem completa do que está acontecendo no sistema operacional, ok? Vamos olhar agora aqui algumas das funcionalidades que o Sysmon traz, né? Então, uma das funcionalidades é registrar logs de criação de processo. Essa funcionalidade, eu acho que até por isso ela é a primeira funcionalidade listada aqui pela Microsoft, que é uma da funcionalidade primordial e que praticamente todo mundo utiliza, que é para monitorar as linhas de comandos de criação de processo, né? Então a gente vai ver aqui durante o nosso treinamento a gente executando alguns PowerShells que criam alguns processos, né? E o modo de identificação disso é a partir desse evento aqui de criação de processo, né? O Sysmon também ele tem aqui a possibilidade de registrar hashes, né? Então, por padrão, ele já vem com o hash SHA-1 habilitado, mas a gente pode alterar isso para ele logar aqui em MD5, em SHA-256 ou em todos os tipos de hash, né, que ele suporta. Né? Como ele aqui mesmo diz que ele suporta vários tipos de hash ao mesmo tempo. Ele tem aqui a questão de incluir o GUID de processos em eventos de criação de processo. Isso significa que, por exemplo, se eu tenho um processo, criei um processo que criou vários subprocessos, e esses subprocessos continuaram numa sequência de criar outros subprocessos, a partir do GUID, eu consigo fazer a trilha e identificar quem foi o processo pai, quem foi o processo filho e como é que essa trilha toda de processo foi criada. É bastante interessante essas informações que o Sysmon nos permite, né? Aqui, a mesma ideia, só que para a questão de sessão, né? Ele registra aqui também o carregamento de drives ou DLLs, né? E as assinaturas do hash desses drives e DLLs. DLL é basicamente ali umas bibliotecas, né? Da Microsoft, né? É uma particularidade utilizada pela Microsoft. E essas DLLs podem ser utilizadas a mesma DLL em diversos processos, né? Então, N processos acessando a mesma DLL. E o Sysmon, ele traz esse tipo de detecção para a gente, porque muitos atacantes eles utilizam essa questão de criar uma DLL, carregar uma DLL, injetar uma DLL maliciosa e os processos irem lá e utilizarem essa DLL maliciosa, né? O que mais que a gente tem aqui?
a gente tem conexões de rede, e ele traz aqui como algo opcional, né? Não vem por padrão, porque conexões de rede geram muito eventos no Sysmon. Então, uma máquina pode gerar milhões de eventos em pouco tempo de habilitados. Então, esses logs de rede, a gente tem que tomar muito cuidado ao habilitar. A gente vai ver que a gente tem a possibilidade de criar filtros para todos os tipos de eventos. E quando a gente quer habilitar eventos de rede, a gente habilita utilizando filtros ali bem mais focados. A gente vai ver aqui nos próximos tops, e a gente vai ver também nas próximas aulas isso, ok? Aqui um exemplo de captura de tela. Essa captura de tela aqui é uma captura do evento ID 1, que é o evento de criação de processo. Então ele traz as informações aqui do hash, da imagem que foi carregada, ele traz a imagem que foi carregada aqui, que nesse caso foi esse service filter host.exe. Ele traz a linha de comando que foi executada, ele traz qual foi o diretório que esse comando foi executado, qual foi o usuário, que nesse caso aqui foi o NT Authority System. Enfim, ele traz aqui o logon GUID, e ele traz também aqui o Parent Process ID, né, que foi o pai, o GUID do pai desse processo, né? Quem criou esse processo, e ele traz aqui também o GUID do próprio processo. Essas informações são informações muito relevantes, e a gente vai ver durante as nossas aulas nas próximas aulas, beleza? Aqui ele traz um modo de uso, né? Então, se a gente utilizar o sysmon-i, um arquivo de configuração aqui, a gente vai instalar o Sysmon, a gente tem como atualizar um arquivo de configuração, a gente tem como instalar o manifesto do evento, enfim. A gente tem alguns modos aqui interessantes, né? Então, ele traz aqui os outros parâmetros. Então, por exemplo, o "-u" a gente utiliza para desinstalar o Sysmon do sistema operacional. Ele traz aqui mais alguns exemplos, né, de como é que a gente utiliza o Sysmon. Então, se a gente passar o parâmetro aqui, esse parâmetro, a gente já executa o Sysmon aceitando os termos e condições. Beleza? Aqui um pouco dos eventos que são gerados pelo Sysmon. Se eu não me engano, são 30 eventos, né? Deixa eu ver aqui, 29, 30, com 255. São 30 eventos que o Sysmon ele pode registrar e trazer para a gente. Vamos dar uma passada bem rápida aqui para ver os principais eventos. O Event ID 1, que é o evento de criação de processo, que é um dos mais interessantes, né? A gente vai utilizar bastante aqui no nosso treinamento, que é para identificar ali quando um processo foi criado e as informações de command line e hash, imagem que geraram esse evento, né? A gente vai utilizar bastante esse Event ID 1 aqui. Depois, o Event ID 2, que é um evento que identifica quando a hora de criação de um arquivo foi alterada, né? Então, imagina um malware pode criar um arquivo na sua máquina e acabou de criar, e ele pode alterar a hora de criação desse arquivo para a semana passada, né? Então, ele tenta ali, de alguma forma, alterar isso para, de alguma forma, bypassar as ferramentas de segurança, né? E o Sysmon, ele consegue identificar isso, né? Os eventos de conexões de rede, que tem aquela particularidade, né, que a gente tem que saber filtrar exatamente o que a gente está pedindo aqui, porque gera muita coisa. Mas, por exemplo, a gente pode criar um filtro onde a gente só quer as conexões de redes que forem na porta 4443 como destino. Ou a gente quer só os eventos que foram de conexões de redes que foram gerados pelo processo do PowerShell, né? A gente tem essa possibilidade também. O Event ID 4, que é quando o estado do serviço do Sysmon foi alterado, processo encerrado. Normalmente eu não utilizo tanto a questão do processo encerrado, porque ele trabalha em conjunto com a criação de processos, né? Mas é interessante entender quando um processo ali foi iniciado e quando um processo ele foi finalizado. Drives carregados, que foi que a gente mencionou, a questão das DLLs, a questão de drives diretamente. Imagem carregada, né? Create o Remote Thread. Isso aqui é bastante interessante, que ele identifica quando um processo
ele criou uma thread remota, né, dentro de basicamente é quando existiu uma injeção de processo dentro de um processo. A gente vai ver isso aqui na prática, vai ficar um pouco mais claro, né. Mas, como todos os eventos aqui, a gente tem que tomar cuidado com ao habilitar isso, porque existem, motivos, eh normais, né, motivos seriam motivos normais de dessa criação de remote thread entre processos legítimos, por exemplo, né. Então a gente tem que entender melhor o comportamento para habilitar esses eventos, tá. Aqui o acesso How Access Read, né, que seria basicamente quando alguém consegue ler diretamente a informação ali, basicamente direto no HD, eh, bypassando o sistema normal, o sistema de arquivo do Windows, né? Então, isso é muito utilizado para tentar bypassar ali as ferramentas de segurança, questão de DLP. Então, ao invés de utilizar o sistema de arquivo proposto do sistema operacional, no caso do Windows, o atacante ele consegue acessar direto o dado bruto, né, ali no HD, e consegue extrair aquilo para fora, né. Então o Sysmon ele consegue identificar quando alguma ferramenta, né, ou algum malware, enfim, está fazendo esse tipo de leitura, né. Processos acessados, então isso daqui também gera muito ruído, né. Existem motivos, normais para processos estarem, interagindo entre si, mas isso aqui também é uma maneira interessante para identificar processos que estão acessando, outros processos para tentar fazer, por exemplo, um dump de credencial, como é o caso do LSAS. Então, a gente poderia criar um monitoramento aqui para identificar esse Event ID 10 quando algum processo está acessando o processo aqui do LSAS, porque o LSAS é o processo onde é armazenado todos os hashes de NTLM das dos usuários que estão autenticados ali naquela máquina, né. Então, para fazer um credential dump, ou normalmente os malwares eles acessam diretamente o LSAS aqui, então gera esse processo, foi acessado, então um processo acessou o LSAS e possivelmente foi para conseguir fazer o dump de hashes ali, de credenciais, né. O Event ID 11 é autoexplicativo, é de criação de processo. O Event ID 12 é de criação ou exclusão de registro. Aqui o Event ID 13 e o Event ID 14 também são relacionados aos registros do Windows, né. Aqui o Event ID 15 é quando é criado um arquivo com, data stream, né. O que seria esse data stream? Isso é uma particularidade dos próprios sistemas de arquivo da Microsoft, tá? Que é basicamente, imagina que você tem um arquivo qualquer, por exemplo, um arquivo de texto, e dentro desse arquivo de texto você coloca ali um texto qualquer, né? E quando você lê o conteúdo desse arquivo de texto, ele tem esse conteúdo qualquer. Só que algum malware ele consegue esconder dentro desse arquivo de texto um outro conteúdo, por exemplo, um PowerShell, uma linha de comando, um script malicioso. Só que quando você lê esse arquivo da forma comum ali, com type ou com cat, no caso no cat não vai funcionar no, no Windows, né? Mas, por exemplo, com type você vai ver apenas o conteúdo do texto, né? Mas é, ocultamente tem um script dentro daquele arquivo de texto, né. Então, por exemplo, você tem um arquivo lá de 500 kbytes e você não entende por que tá com 500 kbytes se tem ali só um olá, né. Olá não deveria ter 500 kbytes, mas aí quando você vai ver, tem conteúdo oculto dentro desse arquivo, né. Então o Sysmon ele ajuda a gente a identificar esses conteúdos, né, essas criação de file stream. Aqui é um evento ID do próprio Sysmon, né, e falando que o serviço
a configuração do serviço foi alterada, então a gente pode identificar porque o malware pode alterar a configuração do nosso serviço, né? Então a gente monitora isso. Aqui são coisas mais relacionadas a pipeline, a pipe, né? No caso, criação de pipe e conexão de pipe. Os pipes no Windows, né? É basicamente uma forma que os processos têm de compartilhar dados, né? Então, um processo A e um processo B, ele quer compartilhar dados entre si, então ele cria um pipe e conecta esse pipe, que seria ali basicamente um túnel, para compartilhar informações e dados entre si, né? E como isso, obviamente, é algo crítico, é um compartilhamento de dados ali entre dois processos, é muito utilizado por atacantes também. Então, o Sysmon, ele consegue identificar aqui a criação de pipe e quando um pipe é conectado. O Event ID 19, 20 e 21 são mais relacionados ao WMI, né? WMI aí que é uma ferramenta utilizada bastante por administradores para monitoramento, para automação de ações ali em ambiente Microsoft, né? Mas como se é utilizado por administrador, o atacante também consegue utilizar para fins maliciosos, né? Então, esses eventos de 19, 20 e 21 nos ajudam a identificar algumas atividades aqui, por exemplo, quando um filtro é criado, então um atacante pode criar um filtro ali para quando acontecer esse evento na minha máquina ou na máquina X, enfim, no meu servidor, eu quero que logue isso. Então ele cria um filtro de evento. Depois ele cria aqui um consumer, né, que é basicamente o quê? É uma ação que quando esse evento acontecer, ela vai ser acionada, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma ação de executar um script malicioso. Então ele cria aqui um consumer. E o Event ID 21 é basicamente a conexão entre esse evento filtrado e esse consumer, né? Então eu criei um evento aqui, um filtro de evento para identificar um evento X, criei uma ação e eu conecto esses dois casos, que aí quando esse filtro for batida a condição desse filtro, ele aciona a ação e a ação é executar um script malicioso e isso vai ser executado. Então, é isso que descreve aqui esses três eventos, né? O Event ID 22, que grava aqui consultas DNS, é importante frisar aqui que ele grava independente se a consulta foi com sucesso ou não. Isso é interessante para a gente identificar ali as chamadas DNS de uma máquina ou para malwares de DGA, né, que fazem DNS dinâmicos para identificar se a máquina é uma sandbox ou não. A gente consegue registrar e identificar isso também através aqui do Event ID 22, né? File delete, né? Como o próprio nome já fala aqui, é mais voltado para exclusão de arquivos, né? Enfim, a gente tem diversos outros Event ID aqui que é interessante a gente olhar. Então fica aí minha dica para, se vocês quiserem aprofundar bem mais no Sysmon, é interessante vocês pesquisarem um pouco mais. Apesar de ter a documentação aqui da Microsoft, essa documentação por vez não é tão rica, né? E às vezes você precisa fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada aí no Google, na internet, enfim, para ver alguns posts, algumas coisas mais interessantes dali utilizando o Sysmon. Mas vamos continuar aqui e a gente vê esse exemplo aqui de arquivo de configuração. Lembrando, o Sysmon a gente pode instalar ele padrão ou a gente pode utilizar um arquivo de configuração. Os arquivos de configuração, que seriam basicamente os filtros que a gente vai criar no Sysmon, ele é baseado em XML, né? E ele tem esse padrão aqui, que é basicamente aqui uma tag Sysmon, abrindo e fechando aqui no final. Depois a gente passa os hashes que vão ser utilizados dentro de uma tag aqui, hash algoritmos. E os filtros de eventos a gente passa aqui dentro dessa tag event filtering, né? E dentro do Event Filter, a gente coloca aqui os eventos que a gente quer filtrar. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está falando que a gente quer pegar o event
o evento drive load e a gente quer excluir. E o que a gente quer excluir do evento drive load? A gente quer excluir quando a assinatura do drive carregado conter Microsoft ou conter Windows, a palavra Windows ou Microsoft, né? Aqui é um outro exemplo de, por exemplo, a gente quer capturar todos os eventos de Process Termination. Então, aqui a gente está incluindo todos os eventos de Process Termination. Aqui é aquele exemplo que eu falei de filtrar, né? Os logs aqui de redes. Então, ele está colocando aqui, ó, Network, Connect, Include. Então, ele está incluindo esses eventos quando a porta de destino foi o 443 ou 80, né? E mais aqui embaixo ele está excluindo quando a imagem carregada, né, do processo, ela terminar com iexplore.exe, né? Então, isso aqui é um arquivinho, um exemplo de configuração que a gente pode utilizar no nosso ambiente. A gente vai criar nossas próprias configurações no laboratório. Isso vai ser bastante interessante, ok? E aqui mais algumas informações e tudo mais, mas o que vale a pena olhar agora, nesse final, é as entradas de filtragem de eventos, né? Então, vocês viram aqui que a gente tinha Network Connect, Drive Load, e da onde a gente vai saber como é que é os nomes dos processos. A gente vem aqui nessa lista da própria documentação do Sysmon e a gente vai ter, né? Então, a gente quer pegar Process Create, a gente tem a marca aqui, Process Create, Create File Create Time, enfim. A gente tem todos a lista aqui de entradas de filtragem, beleza? Mas aqui embaixo eu vou mudar aqui para inglês, colocar EN, porque essa parte aqui fica ruim em português. Então vamos lá. Cadê? A gente estava mais aqui embaixo. A gente estava aqui nos filtros, né? Então a gente tem os filtros dos eventos. Aqui a gente tem a parte das condicionais, né? Então aqui no caso a gente estava vendo no exemplo. Cadê o exemplo? Ele coloca aqui, ó, a condicional que contém, né? Aqui ele tem de novo a condicional que termina com, né? E essas condicionais são essas condicionais aqui. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, que a imagem, a condicional e passar todo o caminho de uma imagem. Ou falar, eu quero colocar só uma string ali, então coloco contém. Ou eu quero excluir, então coloca exclude, né? Tem toda essa lista de condicional aqui. Isso pode estar um pouco mais, como é que eu posso falar? Estranho de entender, um pouco difícil de entender, mas a gente vai fazer isso na prática. E na prática a gente sabe que o conceito fica bem mais massificado do que eu ficar falando aqui a teoria. Mas eu não poderia deixar de falar a teoria, né? Pode ser que alguns de vocês já tenham trabalhado com Sysmon, né? E por alguma falta de conhecimento não entendeu muito bem, ou entenderam e querem se aprofundar mais, ou pode ser que vocês nunca ouviram falar no Sysmon, e a gente vai ter esse contato com o Sysmon aqui nas nossas próximas aulas para a gente monitorar os endpoints, tá? Inclusive, a gente vai utilizar o Sysmon para criar uma regra ali, uma detecção, para quando for criado algum arquivo dentro daquele nosso diretório web, né? E a gente vai utilizar essa condição para a gente conseguir identificar possíveis web shell, que foi o assunto da nossa última aula. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui, tá? E na próxima aula a gente vai começar a se aprofundar aqui no Sysmon e como ele vai ajudar a gente a detectar possíveis incidentes, ok? Vamos lá.